vibrações, né? Que acaba. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra. Hoje a Aninha vai falar para a gente sobre velhas recordações e velhas lembranças. Antes de iniciar, convido a todos para se conectarem aqui com a nossa casa para fazermos a nossa prece inicial. Vamos então, elevando nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, Mestre de luz, Mestre de amor, que Ele possa nesse momento invadir os nossos lares, levando todo o seu amor. Que o amor do nosso querido Mestre Jesus envolva cada um em suas dificuldades, em suas necessidades e na proteção do nosso lar. Que possamos agradecê-lo pelo exemplo que sempre nos traz, pelos direcionamentos que recebemos, mesmo sem perceber, e que possamos, ao longo da semana que se inicia, colocar em prática tudo aquilo que com ele aprendemos. Que possamos então agora envolver a Aninha com muita paz, com muita luz, para que possamos iniciar a nossa palestra. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez nessa manhã de domingo, né? Nesse nosso encontro virtual, mas de uma maneira que a gente consiga se sentir próximo de vocês e vocês também próximos da gente, né? A imagem sempre ajuda um pouquinho. Bom, então, gente, hoje nós vamos falar de um tema importante aqui, né, como a Dani colocou, velhas recordações, velhas lembranças, e esse é um tema que está num livro chamado Renovando Atitudes. É um livro que é editado pelo Espírito Hamed e o médium é o Francisco do Espírito Santo Neto, que são esses dois que estão aqui nessa imagem. E lá no cantinho, a lição de número 49, caso vocês queiram olhar depois e ler a lição inteira, que é sempre importante, né? São tantas
coisas que tem em cada lição que a gente fala assim, meu Deus, não tem como falar sobre tudo que está aqui. A gente acaba pincelando uma, né, e passando a mensagem, deixando ali alguma coisa para nossa reflexão. E lá no cantinho, assim, tem um 70 vezes 7, que é uma lição que está no Evangelho, e nós vamos fazer o quê? Buscar colocar de alguma maneira essas duas lições juntas, tá bom? Esse 70 vezes 7 não tem nada a ver com placar, né? A gente está vivendo agora Olimpíadas e tudo, não tem nada a ver com placar, não é nada disso, tá? Mas é realmente sobre um ensinamento de Jesus. E a gente fica imaginando assim, poxa, Jesus ali conversando com Pedro, e Pedro com as suas dúvidas, fazendo questionamentos, né? E o que será que eles conversavam, né? Nesse momento aqui, a gente colocou uma conversa de que Pedro dizendo assim, o que eu faço quando as pessoas me magoarem, quando tiver alguém que pisa na gente, que nos magoam, que nos ofendem, como é que nós tratamos essas pessoas? Como é que nós devemos fazer? Será que devemos perdoar? E vamos perdoar, mas quantas vezes eu perdoo um irmão quando ele me ofender? E aí eu fico imaginando Jesus, né, naquela sua paciência, naquele amor que ele tinha, com respostas para tudo, porque ele não perdia oportunidades para passar os seus ensinamentos, respondendo assim para ele, olha, perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Olha, e aí eu começo a pensar assim, poxa vida, 70 vezes, 7 vezes, isso é um bocado de coisa, né? Se quem for bom de matemática já pode aí fazer uma continha para saber o número de vezes que vai perdoar. Diz aqui a lenda espírita que 70 vezes cada erro. E aí a gente para pensar e fala, então eu não quero nem imaginar o número que isso chega, não é verdade? Então, nós precisamos parar e começar a refletir sobre esse ensinamento que Jesus deixou aqui pra gente. Sempre que a gente não se sente magoado, nós vamos começando a pensar sobre isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 10, no item 14, ele diz assim, como Pedro, aplicai-vos a vós mesmo, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Então a gente começa a colocar aqui na lição do Hamed e no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a colocar essas coisas juntas. Velhas recordações, né? Perdão, 7 vezes 7, 70 vezes 7, o que tem a ver essa lição do Evangelho com o renovando atitudes, falando de velhas recordações e velhas lembranças? É o que nós vamos começar a pensar agora, olha, velhas recordações, velhas doenças. Será que nós, e aqui nós vamos começar o nosso questionamento, será que nós guardamos mágoas? Será que acontecem coisas na nossa vida que pegam, que machucam, e nós vamos deixando aquilo lá dentro, guardadinho, sem resolver? E a mágoa está lá, guardadinha. Será que nós também vivemos eventos que são desagradáveis no nosso dia a dia, né? Eu, assim, olha, poderia dizer aqui, se a gente começar a considerar, levanto às 7 da manhã, vou dormir às 11 da noite, qual é o número de situações desagradáveis que nós podemos viver neste período de um dia, e que nem deu 24 horas, hein? Nós vamos considerar um período de trabalho, de atividade, né, e tudo. Imagina quantas coisas acontecem. A gente ouve não, a gente tem discordância de opinião, um acha uma coisa, o outro acha outra, as pessoas fazem as coisas da maneira que nós não consideramos bacana, nós fazemos coisas que os outros não consideram bacana. Então, gente, esses eventos desagradáveis permeiam o nosso dia. E o que nós estamos fazendo com eles? Será que nós estamos engolindo? Estamos trabalhando? O que é que nós estamos fazendo com ele, né? Será que eu tenho feridas morais? O que seria uma ferida moral? Vamos pegar uma coisa leve, fofoca. Será que eu faço fofoca? Será que eu falo da vida de alguém? Será que eu julgo o comportamento de uma outra pessoa ou pelo comportamento a própria pessoa? Como é que eu estou nessas
feridas morais? Será que eu piso em cima de alguém quando eu me acho mais forte do que essa pessoa? Como é que isso está na nossa vida, né? Será que nós somos, por exemplo, orgulhosos? Né? Será que nós somos pessoas intolerantes, impacientes? Essas são algumas das feridas morais que podem estar habitando aqui, este corpo, que são feridas que nós vamos às vezes carregando, né? E vai ficando aqui na nossa vida. E esta simplesinha aqui, será que eu sinto culpa ou vergonha das coisas que eu já fiz, das coisas que eu faço, das coisas que eu não gostaria de fazer, mas quando eu percebo, eu já fiz? Então, será que a culpa está me acompanhando? Por qualquer motivo. Às vezes nós guardamos uma culpa de alguma coisa que nós fizemos lá na nossa adolescência, ou uma vergonha daquilo que nós fizemos lá na nossa adolescência, ou quando menores, a gente vai carregando, arrastando, né, aquela pedra com a gente e aquilo fica machucando dentro de nós. Essas são as velhas recordações. As mágoas, né? Eu ter me sentido magoado, guardei. Né? Vivi um desagrado, guardei. Uma fofoquinha que eu fiz, guardei. Essa fofoquinha que eu fiz deu uma grande bagunça, né, no meu grupo e eu guardei. Me envergonhei depois. Me senti culpado por aquilo, mas também deixei guardado. Então essas são as reflexões que nós vamos começar a fazer. E eu poderia falar assim o dia inteiro aqui só dessas coisas desagradáveis que nos acontecem e que nós vamos guardando e que nós não trabalhamos, tá? Então nós precisamos pensar nisso, que às vezes a gente se sente assim, como esse cachorrinho aí, não é verdade? Então, gente, esse monte de coisa que nós vamos acumulando são as recordações, né, de experiências que nós vivemos nessa e em outras existências também. Dá uma olhadinha aqui, olha. Eu sou essa primeira aqui, mas olha quantas existências tem ali, para trás. Então, daqueles itens que nós levantamos, imagina o quanto nós fomos acumulando em todas essas existências. Porque só para lembrar, nós somos seres espirituais, né? Nós não somos assim, esse corpo de agora. Isso vai acabar. Mas o ser que habita este corpo é que é para sempre. Então, ele pré-existe a essa minha existência atual e ele vai continuar existindo, o ser espiritual. Né? O que vai ficar e é temporário é este corpo que eu adquiri agora, tá? Então eu vou trazendo experiências, vivências tanto boas quanto não boas, mas a gente sempre diz aquelas que são boas, que foram aquisições do espírito, que a gente, sabe aquelas coisas que são bacanas, as virtudes que nós estamos aqui para trabalhar, essas são adquiridas e a gente não perde mais. Mas aquelas que precisam ser trabalhadas são aquelas que vão tendo um efeito na nossa vida atual e que pode ser comprometedor. Então, que nós estamos aqui para poder trabalhar essas coisas adquiridas agora, não boas, né? E que estamos carregando já de tantas outras existências. Nós ficamos presos a essas memórias por energias mais densas e nós acabamos adoecendo. Olha que coisa incrível isso, né, gente? Então, guardar essas coisas que nos são desagradáveis não vão fazer bem para nós. Elas vão poder adoecer o nosso corpo físico, porque é claro que o ser espiritual já está fragilizado também, tá? Eu lembro sempre que uma vez eu assisti algum vídeo do padre Fábio de Mello falando e ele disse assim que o corpo dele não é uma lata de lixo para ele ficar guardando mágoa. Ele falou, não quero guardar mágoa, porque aqui não é uma lata de lixo. Quando ele coloca isso, o que a gente vê? Se é uma lata de lixo, no lixo nós colocamos aquilo que não é bom para nós. Então, se a mágoa não é boa, por que nós vamos ficar armazenando isso no nosso corpo? Né? Porque isso vai trazer para a gente depois uma consequência. O nosso corpo, ele reflete essas vivências que nos foram danosas, tá?
tá? Por isso, o Hamed diz que a gente adoece por todas essas coisas, por essa energia densa que está ali habitando, rondando, né, impregnado no nosso ser espiritual, tá? Hamed está aqui, olha, aqui está o médium, que é o Francisco do Espírito Santo Neto, e através dele Hamed diz assim, que as insanidades físicas, elas são somatizações, né, das recordações doentias, olha que palavras fortes, de ódio e de vingança. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, ah não, ódio eu não tenho, porque ódio é uma coisa muito forte. Às vezes eu não gosto de alguma coisa, posso ficar com uma raivinha, mas ódio é muito forte. E vingança também é muito forte, essas coisas já não fazem parte mais da minha vida. E é interessante porque assim, muitas vezes nós achamos que essas coisas não fazem mais parte porque não estamos vivenciando uma situação que mostre pra gente que aquilo ainda habita, né, em nós. Então nós precisamos parar e começar a desvendar um pouquinho dessas coisas e falar, pera, eu não quero mais me esconder atrás disso, eu quero começar a olhar aquilo que realmente não é bacana em mim para que eu possa fazer um trabalho de transformação. Porque enquanto eu fico nessa assim, ah não, ódio é feio, eu não tenho. Ah não, vingança é feio, eu não tenho. Isso tudo é muito forte. Gente, nós ainda não somos só amor. Esse é o nosso caminho evolutivo, nós vamos chegar lá. Mas hoje nós ainda não somos esse ser perfeito ou da perfeição relativa que a gente diz, né? Que a absoluta é do Pai. Então ainda nós não atingimos esse grau, mas nós estamos caminhando. Mas para que a gente possa caminhar cada vez mais, também é necessário reconhecer que estas coisas ainda fazem parte da nossa vida. Mas é mais fácil, a gente costuma falar assim, nossa, eu tô com uma dor de estômago, eu tenho uma gastrite, eu tenho uma úlcera, e é mais fácil atribuir isso a uma causa física apenas. Mas se eu começar a parar para pensar, será que aquelas coisas que nós falamos lá, a mágoa, né, os eventos desagradáveis que não foram trabalhados, será que eu não consegui digerir bem essas coisas e aquilo fica aqui no meu estômago me atrapalhando e me machucando? É o que ele está dizendo, que as insanidades físicas, elas são exatamente somatizações dessas recordações que não foram trabalhadas, dessas lembranças que não foram boas, né? Que não são boas na nossa vida. Então aí que a gente fala, vamos parar e vamos começar a desvendar um pouco disso. O que eu não digeri bem na minha vida que está aqui um bolo no estômago? Já ouviram essa expressão? Nossa, eu tô com um bolo no estômago, né? Tô com um sapo na garganta. Gente, imagina um sapo na garganta. Meu Deus, é aquilo que a gente não engole. Mas nós colocamos de lado e fazemos de conta que aquilo não existe. E o nosso corpo grita dizendo assim, olha, presta atenção, tem alguma coisa guardada para você poder trabalhar. Né? Então, para a gente começar a ficar atento a esse tipo de coisa, a Hamed diz assim, quanto mais mantemos abertas as chagas do passado, mais longos serão os sintomas de prostração e abatimento orgânico. Olha só, nós temos as respostas das coisas. Então, o nosso ponto é fazer assim, ó, primeiro passo, quero começar. Eu quero dar o primeiro passo para fazer a diferença nessa existência, fazer as transformações necessárias. Porque foi para isso que eu vim para cá. Por que eu encarnei? Para poder transformar aquilo que não é bom, né? Mas quanto mais a gente alimenta essas recordações doentias, não trabalhadas, essas recordações dolorosas na nossa vida, quanto mais nós alimentamos isso, mais distante a gente fica da sanidade, né? Da vida saudável. Mais longos serão os sintomas. Então, gente, a nossa hora é agora. O nosso momento é agora, não é amanhã, é já. Quando que eu começo a fazer alguma coisa? Agora. Tá vivo? É agora.
né? Porque depois que a gente desencarna, a gente fala assim, nossa, quanta coisa que eu deixei passar. E tudo bem, nós sabemos que nós teremos outras encarnações que vão nos dar a oportunidade de fazer essa mudança. Mas olha, a fila para reencarnação dizem que é grande, eu não sei quantos tem lá, mas dizem sempre isso, ó gente, a fila para reencarnar tá grande, hein? Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos aqui, tá? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Quanto mais mantemos abertas as chagas, mais distante a gente fica desta sanidade física e mental. Então, olha, o que mais o Hamed diz? Que as predisposições físicas a enfermidades, elas são tendências morais da alma. Olha o que ele usa. Causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. Ou seja, nós somos um amontoado de nós mesmos. Nós não vamos falar assim, a pessoa diz que a gente não é vítima de ninguém, né? Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. O que isso significa? Que tudo aquilo que eu fiz em outras existências, eu vou herdar na existência atual. Então não é ninguém que deixa isso para mim, sou eu mesma. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Precisamos captar isso. Por quê? Porque senão a gente entra naquela de vítima. Eu sou vítima, eu sou coitada, E eu tô sempre achando um culpado para aquilo que eu vivo. O Espiritismo, ele fala pra gente, né, do livre-arbítrio, então é um atributo do Espírito, nos foi dado pelo Pai o livre-arbítrio. Mas ele foi dado para ficar esquecido? Não, foi dado para ser usado. A única coisinha, né, que às vezes eu fico refletindo e falo, poxa vida, o livre-arbítrio não é brincadeira não. Por quê? Porque a responsabilidade fica no meu ombro. Não adianta eu querer passar para ninguém. Tem gente que brinca e diz assim, olha, a culpa é minha e eu dou ela para quem eu quiser, né? Mas não é assim que funciona. Nós sabemos que o mais importante é o livre-arbítrio, né? E pelo livre-arbítrio nós sabemos que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, consequentemente pelas consequências dessas escolhas que fizemos. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. E tem uma imagem forte aqui que a gente vai entender o quê? Que não há vítimas, nós somos herdeiros de nós. Então, existe em nós um lado menos nobre, existe em nós um lado mais nobre. Aqui o olhar é o mesmo, né? Então, nós dividimos, mas o olhar é forte, tá vendo? É essa dualidade aqui. O que é que eu quero alimentar em mim? O que é que eu quero trabalhar em mim? A melhor parte, a coisa boa, para que isto possa aumentar e para que eu possa deixar aqui o meu legado no bem, né? Então é isso que nós começamos a pensar. Qual é a solução para esse negócio todo então, gente? Veio mágoa, veio evento desagradável, veio coisa que não é bacana. Qual é a solução? Alguém já se perguntou? Alguém já teve como essa pessoa aí, esse monte de interrogação na cabeça? Ou será que só eu penso isso? Porque eu estou sempre em busca de alguma solução para as coisas que eu preciso melhorar em mim. E aí cada um vai passar pelo seu processo, né? Pela análise própria, para saber o que precisa ser feito. E o que a gente tem nessas lições, né? Quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7. Uma solução para tudo isso? Perdão. Ah, mas ele me magoou. Opa, pera, vamos começar a pensar. Ele me magoou ou eu me senti magoada pelo que ele fez? Né? Nós vamos começando a mudar a perspectiva das coisas. Eu não posso falar que ele me magoou, porque foi como eu me senti. Tá? Será que ele me magoou propositadamente? Ele parou, sentou e falou assim, hoje o que eu vou fazer na minha vida é magoar a Aninha. Será que foi isso? Ou o que será que ele está vivendo? Qual é a dificuldade que ele está tendo, que de repente agiu de alguma maneira, né? Que falou alguma coisa que eu me senti tocada. Então, ao invés de falar que ele me magoou, eu vou parar, olhar para mim e dizer assim, por que isso me tocou tanto? Por que isso me fez tão mal? O que está aqui dentro de mim? Né? E aí eu ofereço o perdão. Eu vou começar a compreender que talvez não seja com ele, seja comigo a mágoa. Eu me senti magoada, mas eu passo a compreender que ele pode estar vivendo um momento
não tão bom, né? Que tira ele um pouco do prumo e ele faz coisas que possam machucar alguém, mas não propositadamente. Mas se não tiver um conteúdo aqui dentro de mim que sinta isso, eu só vou compreender e acabou. Mas se eu me sentir magoada, eu vou aprender a oferecer o perdão. Na verdade, a gente tem uma coisa boa, né, que a gente fala assim, existe, Jesus ensinou isso pra gente, um grau de inofendibilidade, que nós ainda estamos no caminho, buscando encontrar, porque quando a gente atingir isso, o que a pessoa falar não vai mais fazer com que a gente se sinta magoado, porque a gente atingiu o grau de inofendibilidade. Se Jesus é nosso irmão maior, ele está nos dando exemplo. Então nós vamos chegar lá? Vamos, mas enquanto nos sentimos magoados, vamos oferecer o perdão. Então essa é uma solução enorme, tá? Outra é o auto-perdão. Lembra do cachorrinho lá assim, ó? Então, envergonhado por alguma coisa que fez, culpado por alguma coisa que fez, somos nós assim às vezes. Então eu preciso aprender a me perdoar por coisas que eu fiz, que não foram tão legais. Esse que eu achei que me magoou, de repente eu fiz para uma outra pessoa sem perceber também, né? E eu preciso me perdoar pelo que fiz e certamente eu gostaria que o outro me perdoasse também. Daí a necessidade de eu olhar para aquele que eu acho que me magoou para oferecer a ele o perdão. Tá vendo como as coisas vão se encaixando? Porque para nós não precisarmos nos perdoar, nós teremos que estar num estado já de perfeição. Para nunca nos sentirmos magoados, estado de perfeição, e a gente ainda não está lá. Então nós ainda precisamos perdoar, nós ainda queremos ser perdoados e nós também precisamos praticar o auto-perdão, tá? E cuidar das nossas atitudes íntimas. A gente precisa muito fazer isso daqui. Por quê? Porque se nós não trabalharmos isso em nós mesmos, a nossa vida vai ficando estacionada. E quanto mais nós fazemos isso, mais sanidade física e mental nós vamos adquirindo. E aí, com isso, nós estamos fazendo o nosso caminho evolutivo. E aí, sim, lá para frente, a gente vai conseguir dizer que a mágoa já não pega toda hora. Que os eventos desagradáveis, quando eu sou contrariada, quando as coisas acontecem do jeito que eu não gostaria, ou quando a maioria tem uma opinião diferente da minha, isso também já não vai me pegar. Por quê? Porque eu vou aprender o respeito. Eu vou respeitar e vou ser respeitada, né? Então isso vai fazer uma diferença muito grande. Para que eu consiga agir dessa maneira, eu preciso olhar para dentro de mim, cuidar dessas minhas atitudes íntimas que vão acabar refletindo no externo, tá? E não sei se vocês conhecem esse livro que chama 70 vezes 7, que é do Richard Simonetti. O Richard ele tem uma coisa bacana de trazer nos livros bastante, ele tem vários assuntos assim, que é como se ele fosse colocando o evangelho em palavras mais simples, num entendimento mais simples, para que mais pessoas possam compreender, porque existem às vezes alguns ensinamentos ali que as pessoas ficam um pouco em dúvida. A gente fica, né? Fala, nossa, acho que eu não entendi isso aqui direito, preciso ler de novo, preciso perguntar para outra pessoa, preciso pesquisar um pouco mais, e isso é maravilhoso. Mas o Simonetti ele dá uma esmiuçada um pouquinho nos ensinamentos, né? E a gente consegue compreender melhor. Então aqui ele fala exatamente desta passagem do Evangelho, que Pedro perguntou para Jesus e Jesus respondeu isso, e que aí isso foi ligado às velhas recordações e às velhas lembranças que o Hamed trouxe. Então uma coisa que ele fala, perdão, como nós falamos agora como solução, perdão com mais, pode. O que é um perdão com mais? Vamos parar e pensar um pouquinho. Perdão com mais? Que coisa estranha, né? Então vamos lá. Ó, eu perdoo, mas não esqueço não o que ele me fez. Alguém já falou isso na vida? Eu perdoo, mas eu não esqueço aquilo que ele me fez. Isso é chamado de rancor. Esquecer especificamente, a gente não vai esquecer porque aquilo ficou registrado no cérebro. O ponto é o tom que eu estou colocando aqui, né?
eu perdoo, mas eu não esqueço o mal que ele me fez, tá vendo? Né? Então a gente fala desse jeito e a gente percebe que tem um rancor envolvendo este perdão. Então será que foi um perdão? Ou precisa ser revisto? Tá? Então essas são as, porque nós damos algumas desculpas, né? Vamos dizer assim, eu não preciso no momento do perdão, porque eu perdoo alguém, eu não preciso trazer essa pessoa para perto de mim, para dentro da minha casa e oferecer almoço para ele todos os dias e não preciso disso. O Evangelho traz para a gente também que o perdão é não desejar o mal. Se eu consigo não desejar o mal, eu já estou no primeiro passo. E posso depois fazer um segundo passo também, que é qual? É começar a desejar o bem. Às vezes eu não consigo tudo de uma vez. Então nós também vamos respeitando as nossas limitações, mas um passo é não desejar o mal. Outro passo é começar a desejar o bem para aquele que nós achamos que nos fez o mal. Tá? Então vamos começar a dar nome para as coisas. Eu perdoo, mas eu não esqueço o mal que ele fez. Isso leva o nome de rancor. Outra, eu perdoo, mas eu não quero vê-lo nunca mais. Então o tom que a gente vai colocando aqui vai fazendo a diferença. Por que eu não quero ver nunca mais? Será que eu perdoei ou que eu condenei? Né? Então nós vamos começar a observar. Perdão é perdão, ponto final. Quando a gente coloca um mas, já tem uma restrição. Então, será que eu fiz aquilo verdadeiramente? Ou será que eu estou contando história para me enganar? Tá? Uma outra coisa, perdoo, mas lamento ter me envolvido com este infeliz sem eira nem beira. Tem aqui o que? Sem eira nem beira. Tem um menosprezo. Se eu não estiver enganada, eira nem beira é uma coisinha que tem nas casas em Minas, né? Antigamente eles tinham um negócio assim em cima no telhado e daí que vem essa expressão sem eira nem beira, porque só as famílias mais abastadas é que tinham isso. Espero que eu não esteja falando nenhuma besteira. Eu me lembro de uma vez ter ouvido essa explicação lá em Minas mesmo, acho que eu gravei direitinho. Então quando a gente fala assim, que se não tem eira nem beira, ele não tem essa parte aqui que qualificava a pessoa como sendo alguém maior. Então, se não tem, a pessoa é desprezada. Então, nessa colocação aqui do perdão, perdoo, mas lamento ter me envolvido com este infeliz sem eira nem beira. Ou seja, eu estou acima dele. Eu sou melhor do que ele, né? E, gente, nós todos somos irmãos vivendo essa experiência aqui agora de aprendizado para superação, para melhora, para evolução, tá? Perdoo, mas Deus há de castigá-lo. Essa eu acho o máximo, né? É uma maldição. Ó, eu perdoo, porque eu sou super bacana, eu perdoo, mas Deus é que vai castigar ele. Ou seja, eu passo a responsabilidade para Deus culpar, para Deus puni-lo, né? Por aquilo que ele fez. Então não tem perdão aqui. Não tem perdão. Às vezes a gente também fala assim, eu não preciso fazer nada, viu? Porque o tempo se encarrega. Tem uma vingança aí. E até essa maldição que Simonetti coloca aqui, tá? Então nós precisamos prestar atenção no tipo de perdão que nós estamos oferecendo para as pessoas. Se nós estamos colocando vírgula mas, então talvez a gente não esteja perdoando verdadeiramente, de lá do nosso fundo do coração. E aí o que a gente vê, né, na oração de São Francisco? Perdoando que se é perdoado. E o que nós pedimos no Pai Nosso? Pai, perdoa, né? Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Opa, será que eu tenho realmente perdoado? Ou eu só quero perdão para as minhas ofensas? Ou seja, eu quero o benefício, mas eu ofereço o benefício? A palavra é assim como, na medida que, né? Então nós precisamos parar e pensar, puxa, pus ponto e vírgula. Perdoando é que se é perdoado, amando que se é amado, compreendendo que se é compreendido. Ou seja, tem uma ação muito importante nessa fala. Então, se eu colocar vírgula, mas
eu vou parar e refletir mais um pouco. E eu posso até dizer assim, ó, nesse momento, isso é o que eu consigo. Eu não consigo mais do que isso nesse momento. Mas o que eu posso fazer? Pedir ao Pai numa prece, me ajuda, me dê força para conseguir fazer mais do que isso. Não tem como pedir força numa prece e não ser atendido, tá? E aí pode ser que aos poucos, né, eu comece a fazer essa transformação, cuidando, né, deste meu comportamento, dessas minhas atitudes íntimas, tá? Eu perdoo, mas antes eu lhe direi umas verdades. Olha que coisa, gente. Que perdão é esse? Eu só vou perdoar depois que eu botar o dedo na cara dele e falar, porque você, isso. Calma, pera. Antes de apontar o dedo na cara do outro, vamos olhar que tem 3 dedos apontados para cá. Deixa eu ver o que é que está pegando em mim, o que me dói, antes de querer jogar para ele a responsabilidade de tudo. Então, sempre nós vamos trabalhar este ser que habita este corpo, ou seja, o ser espiritual que nós somos. É esse o nosso trabalho, antes de querer apontar e modificar o outro, tá? E sempre lembrando também que eu acho importante, né? Muitas vezes, o que nós falamos? Tem que ser comigo, tem que ser com o outro, né? O meu papel é trabalhar o outro, é tornar o outro melhor. Não, nosso primeiro compromisso é conosco. Eu não tenho como fazer pelo outro se eu não fizer por mim. E isso não é um egoísmo, tá? Precisamos lembrar de todas essas coisas. Então, em todos esses tipos de perdão aqui, se tiver vírgula mais, pare e reflete, né? O que eu posso fazer diferente? Agora eu só consigo isso. Pede força ao Pai para poder conseguir fazer diferente depois, né? E nós queremos, ao invés de todo esse trabalho, a gente gostaria de chegar lá na farmácia, de chegar no supermercado e falar, ai meu Deus, qual é a fórmula mágica para resolver esse negócio todo? Compra lá uma garrafinha, compra um potinho, alguma coisinha assim e tá tudo resolvido. A fórmula mágica é uma palavrinha que tá aqui, ó. Opa, a compreensão. Compreensão. Por tudo que a gente passa é parar, olhar, analisar para poder compreender. Quando nós compreendemos, nós amamos. Quando nós compreendemos, nós respeitamos. É totalmente diferente. E quando nós compreendemos, nós nos libertamos. Essa é a grande diferença. Não é essa libertação que a gente busca? Eu não quero ser um ser espiritual aprisionado, né, com bolas de ferro no pé pelas culpas que eu sinto, pelos perdões que eu não dei, pelo auto perdão que eu não me ofereci. Não, eu quero ser um ser livre. Mas para ser um ser livre, eu preciso agir e praticar o bem. Mas eu também preciso olhar para mim com olhos de amor. Porque aí eu consigo fazer as transformações na vida. Com olhos verdadeiros, compreendendo que existe em mim alguma coisa a ser feita. Tirando as vendas aqui, ó, inúmeras, que existem nos meus olhos sobre mim. E não a respeito do outro. Quando eu tiro a venda daqui, eu enxergo o outro melhor. Então eu quero ser esse aqui, pássaro, ó, que, né, quebra essas correntes e que sai voando. Olha que delícia! Não quero mais esse peso que me arrasta. Eu não quero essas velhas recordações, eu não quero essas velhas lembranças. Eu quero aprender a perdoar 70 vezes 7, porque aí eu vou alçar esse voo bacana e bonito, né? Como é que eu cuido de mim mesma? Né? Como cuidar, como perdoar e como se auto-perdoar? Então vamos encontrar um pouquinho das respostas, né, que a gente pode fazer com a gente mesmo. Indulgência para consigo mesmo e para com os defeitos do outro. Né? Então é aquilo que eu falei, antes de apontar o dedo, olha para você mesmo. Tá? Peraí, deixa eu enxergar em mim. Tudo bem, eu ainda não consigo perdoar de forma completa, mas eu estou aprendendo. Até a hora que eu vou chegar a não precisar nem perdoar mais. E fazer como o irmão maior, Pai, perdoa. Né? Eu sei, eu não preciso fazer isso. Eu compreendo essas pessoas que estão aqui. Então ele passa, está tudo bem comigo. Né? Então, indulgência para consigo mesmo.
A partir do momento que eu tenho comigo, eu consigo ter com os outros também. Amar-se da forma como é e não como gostaria de ser. Porque se eu ficar com aquela pessoa, mas eu queria ser assim, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Então isso que é aqui não serve. Está tudo errado, eu não consigo amar. Não, eu preciso me amar da forma que sou. Conhecer as minhas coisas boas, conhecer, eu tenho valores, né? E conhecer as coisas que precisam ser transformadas. O que não dá é para eu só ficar enganando. Então eu enxergo o que existe aqui, me aceito como sou e me trabalho para ser cada vez maior. Mas se eu ficar com aquela pessoa que eu gostaria de ser, eu não vou dar aquele primeiro passo que nós falamos. Eu vou ficar estacionada, patinando, sem fazer a minha evolução. Identificar, reconhecer e aceitar o lado menos nobre que existe em nós. Então eu preciso identificar que existe alguma coisa não boa. E quando acontece determinada situação, a gente deu o exemplo da fofoca, né? Então vamos lá, naquele caso de fofoca, eu vou identificar. Esse é um caso de fofoca, porque eu falei da fulana, tá? Eu reconheço que eu tive aquela atitude. E eu aceito, então, finalmente, que eu sou fofoqueira, né? Eu aceito. E eu me amo com o meu lado fofoqueiro também. Mas eu compreendo que este é um lado menos nobre que precisa ser transformado. Então eu quero fofocar cada vez menos. Eu vou prestar atenção cada vez mais nas minhas atitudes para que eu fofoque menos. Até que chega uma hora que eu já não falo mais, eu ainda penso. Até que chega uma hora que eu já não penso mais, eu enxergo o outro como ele é, me enxergo como eu sou, me aceito, aceito o outro, mas já com transformações, tá? Porque aí eu já não penso mais, eu começo a compreender que cada um tem um nível moral e intelectual diferente e que o nosso papel aqui é nos trabalharmos para essa evolução que é individual. Eu não evoluo por ninguém, ninguém por mim, tá? Mas a minha transformação, ela pode gerar a transformação dos outros. Por quê? Porque eles vão olhar o comportamento e dizer assim, puxa, que bacana, também queria fazer isso. Quando o outro se transforma, ele gera a possibilidade de transformação ao seu redor. Então todos nós somos responsáveis pela mudança do mundo. Olha só, num mundinho pequenininho, né? E como isso pode ir se expandindo. Respeitar o seu tempo de transformação. Afinal, você é único. Então, é isso que eu falei agora há pouco. Ó, eu não gosto desta coisa da fofoca que existe em mim. Mas eu aceito, né? E não consigo fazer hoje, mas aos pouquinhos eu vou me analisando, prestando atenção, tomando cuidado até a hora que eu nem preciso mais pensar, porque aquilo já não acontece mais, tá? Esses são os passos, né, do autocuidado, esses são os passos para que a gente possa perdoar, se perdoar, né, e esperar o ser perdoado também, né, porque a gente também não é perfeito e faz coisa que não é legal, tá bom? E aqui a gente tem uma frase de Sócrates que ainda antes de Jesus, né, antes de Jesus ele já dizia, conhece-te a ti mesmo. O que é isso? Esses passos aqui, né? O outro da aceitação, tudo isso para que possa acontecer esse autoconhecimento, nós precisamos identificar essas coisas em nós. Gente, Sócrates estava falando isso antes de Jesus, por que nós ainda estamos marcando passo? Né? Por que eu ainda acho que é mais fácil olhar o outro do que olhar a mim? Apontar o dedo para o outro do que olhar para mim? E é aí que a gente fala, apontou? 3 dedos estão virados para você? Cuidado, presta atenção, começa a fazer o autoconhecimento cada vez que apontar o dedo para alguém, porque na verdade você não está falando do outro, está falando de você mesmo. Tem uma frase que diz assim, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque se eu estou apontando o dedo, 3 estão para mim, eu estou falando de mim. E é nisso que eu preciso prestar atenção para fazer esse tal de autoconhecimento. Então Sócrates disse isso ainda antes de Jesus e Hamed disse assim, quando ele termina essa lição, né, do Renovando Atitudes,
velhas recordações e velhas lembranças. Das velhas doenças, nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Ou seja, perdoar 70 vezes 7. Vamos completar? Cada erro é uma vida, uma existência que a gente passa na prática do perdão. Mas quando nós fizermos isso, aquelas correntes se abrem e nós vamos começar a ter uma vida mais saudável, uma sanidade física e mental e vamos alçar o voo livre, bonito, bacana, que é o que a gente quer alcançar na nossa vida. Então acho que fica a reflexão aí do que nós queremos para nós, do que nós estamos buscando. Temos aí algumas formas, alguns caminhos para poder fazer isso, para que a gente realmente se liberte e evolua, tá? Então, vou fazer a nossa prece de encerramento, deixando as reflexões aí para todos nós, né? Nós agradecemos a oportunidade de termos estado aqui juntos mais uma vez, agradecendo a oportunidade do trabalho, agradecendo as reflexões que foram aqui colocadas, agradecendo esses espíritos amigos que nos ajudam com tantas informações que trazem, para que a gente possa realmente espelhar melhor. Que todos nós possamos sentir o amor do Pai nos envolvendo neste momento. Que isso nos dê muita força para que possamos fazer tudo aquilo que for necessário por nós e pelo próximo. Que possamos aprender e praticar amar o Pai acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E que todos os frutos benéficos que se derramam sobre nós nesse momento atuem em cada um de nós onde mais necessitarmos. Seja no nosso corpo físico, mental e espiritual. E que assim, fortalecidos e energizados, possamos iniciar uma nova semana, acreditando cada vez mais e praticando cada vez mais o Evangelho do nosso Mestre Jesus em nossas vidas. Obrigada, Pai querido, por tanto que nos dá. E que assim seja, graças a Deus.